À noite, quando tudo fica pesado e o mundo parece ter perdido a cor, você sente como se algo tivesse se partido dentro de você. Há um espaço vazio, onde antes havia movimento, um silêncio no lugar das conversas que enchiam a casa. O travesseiro guarda as marcas das lágrimas. A cozinha lembra de refeições apressadas. A porta range com a memória de passos que não voltam. Às vezes, parece que Deus foi embora, ou que Ele, de alguma forma, permitiu que o mundo se desfizesse ao redor para que você sentisse a gravidade do que precisa mudar. Essa sensação é real e é onde muitos começam a perceber que o quebrar não é apenas perda, mas preparação. Se você ficar comigo até o fim desta mensagem, vamos mergulhar juntos no que Deus faz em silêncio quando prepara alguém para uma grande conquista. Antes de avançarmos, se este vídeo te alcançou de forma especial, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Assim você nos ajuda a levar essa palavra a outras pessoas que também estão no limiar entre a ruína e o recomeço. Fique comigo até o final. Há um tempo de oração e entrega que quero compartilhar com você. A primeira transformação é a desordem que revela o que é essencial. Quando a vida se quebra, as coisas que eram superficiais perdem força. O que resta começa a apontar para o que realmente importa. Pode ser o silêncio da casa que te permite ouvir a própria respiração, ou a conta a pagar que revela uma confiança posta em segurança humana. É doloroso, mas necessário. O acúmulo cai e o essencial se revela. Isaías 48:10 fala da purificação no fogo. Há uma verdade prática nisso. O fogo não pretende destruir tudo, mas separar o que sustenta do que consome. Você percebe o que te alimentava e o que apenas te preenchia por medo. A segunda transformação é a rendição do controle. Antes, você tentava arquitetar cada passo, segurava as rédeas da própria história. Agora, diante do colapso, percebe que o controle era uma ilusão. Não significa passividade, mas reconhecer limites. É o momento em que você cessa de lutar sozinha e deixa espaço para que Deus reconstrua com mãos que sabem do plano maior. Como diz Provérbios 16:9, o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. Essa tomada de consciência corrói o orgulho e abre as mãos para receberem novo propósito. A terceira transformação é a lapidação do desejo. No silêncio, você descobre que desejos antigos já não têm brilho verdadeiro. Aquilo que antes consumia seus pensamentos perde o apelo. Surge um apetite diferente, por sentido, por presença, por paz. Abacuque 2:3 lembra que a visão terá seu tempo. O processo é paciente, e o espaço que o quebrar cria serve para que seus desejos sejam realinhados com algo que dura além das circunstâncias. Você começa a distinguir entre o calor passageiro do desejo e o fogo que forja caráter. A quarta transformação é a revelação de feridas escondidas. A queda expõe o que estava soterrado, ressentimentos, traumas, escolhas que você evitou confrontar. Não é uma violência gratuita, é um convite para cuidados. O reconhecimento dói, mas permite o tratamento. Imagine-se numa tarde em que, pela primeira vez, você admite a um amigo o que não contou a ninguém. Essa confissão abre uma rota de cura. A comunidade e o aconselhamento pastoral entram para dar suporte, e a fé é posta à prova de forma que produz maturidade, não desesperança. A quinta transformação é a educação do olhar. Agora você vê de outra forma. A luz que guia seu caminho fica mais clara, mesmo no escuro. Como o salmo que fala da lâmpada para os pés, Salmo 119:105, pequenas luzes surgem, uma palavra que toca, um gesto de alguém que se importa, um versículo que retorna com um novo significado. Você aprende a caminhar com menos pressa e mais atenção, reconhecendo sinais que antes passavam despercebidos. A sexta transformação é a purificação das motivações. Onde havia ambição por status ou necessidade de aprovação, cresce um desejo por fidelidade. Romanos 11:33 exalta a profundidade e a sabedoria de Deus. Quando você se rende, deixa de trabalhar para impressionar e passa a viver para cumprir um chamado. Isso muda decisões concretas, o tipo de trabalho que aceita, as conversas que escolhe ter, o cuidado com quem ama. A vida torna-se menos sobre garantir a própria imagem e mais sobre alinhar a própria alma com a vontade divina.
A sétima transformação é a construção do caráter pela prova. Em meio à perda, surgem escolhas pequenas que determinam grandes destinos. Perdoar quando é mais fácil guardar mágoa, levantar quando se quer ficar deitado, escolher a oração quando a raiva convida. Essas decisões formam músculos espirituais. Filipenses 3,13 nos lembra de esquecer o que ficou para trás e prosseguir para o alvo. O processo de quebrar é exatamente esse treino para mirar no que vem adiante, não no que se despedaçou. A oitava transformação é a libertação de vínculos tóxicos. Quando o cenário desaba, torna-se evidente quem permanece e quem apenas estava de passagem. Relações que sustentam culpa, manipulação ou medo deixam espaço para novos laços baseados em amor e respeito. Isso pode significar limites dolorosos, mas é um passo necessário para que as bênçãos futuras não sejam minadas por raízes do passado. Você aprende a dizer não como forma de preservação do chamado que está por vir. A nona transformação é o silêncio que educa. No silêncio, o som mais forte passa a ser a voz interior e a impressão do espírito. Não é silêncio vazio, é uma fornalha que trabalha nas profundezas, removendo impurezas, ajustando o compasso do seu coração. Há momentos em que o silêncio dói, você entra numa sala da própria alma e encontra ecos que não sabia existir. E esses ecos, tratados com oração e meditação na palavra, se tornam música nova. Não subestime o poder do tempo de espera. Abacuque 2,3 lembra que a visão aguarda tempo adequado. A 10ª transformação é a abertura de espaço para um novo. Depois que partes antigas caem, o espaço que sobra é fértil. O que parecia ruína se transforma em terreno pronto para plantar. Perdas, se bem entendidas, criam território para vocação, para relacionamentos restaurados, para ministério renovado. Você passa a receber oportunidades que antes não caberiam na sua vida ocupada, e o fator decisivo não é somente o que Deus dá, mas o que Ele já realizou em você durante o processo de quebrar. Ao longo desse caminho, você não caminha sozinho. Posso dizer isso com convicção pastoral e com a experiência de ver vidas sendo transformadas. O Senhor atua em silêncio de formas que desafiam o nosso senso imediato de justiça. Às vezes, a providência passa por portas que se fecham, outras vezes, por noites longas sem explicação. Em todos os casos, há um fio condutor. Deus refina, não apenas pune. Deus prepara, não apenas retira. Se você olhar para as perdas pela lente do que podem gerar, a dor ganha sentido sem que isso a torne menos real. Quero que você imagine agora uma mulher chamada Ana, que perdeu o emprego e, ao mesmo tempo, percebeu que seu casamento estava se sustentando em expectativas não ditas. Em uma tarde cinzenta, ela sentou-se na calçada, as mãos no joelho e disse em voz baixa: "Se for necessário, Senhor, quebra o que precisa ser quebrado." Não foi um grito de revolta, mas um suspiro de entrega. Pouco a pouco, portas fecharam e outras abriram. Amizades verdadeiras vieram ao seu lado. Ana aprendeu a pedir ajuda. Essa cena não serve como modelo único, mas como imagem. A rendição é um movimento que, mesmo no silêncio, ativa a obra de Deus. Não se engane, o processo nem sempre é linear. Haverá regressos, dias de desalento, lembranças que voltam com força. Mas cada recaída é um convite a recomeçar com mais sabedoria. O trabalho de Deus é paciente e, como bem diz Romanos, sua profundidade excede nosso entendimento. Quando a ansiedade pressiona, ancore-se em promessas que não prometem facilidades, mas afirmam a fidelidade de Deus. Ele não promete isenção de dor, mas garante presença no meio dela. Permita-me fazer uma pausa para te perguntar, sem esperar resposta em voz alta. Onde você está sentindo o colapso hoje? É no trabalho, na família, na saúde, na fé. Identificar o território da dor é um ato de coragem. Se quiser, escreva isso num papel. Há poder em nomear o que dói. E se, agora, você insiste em segurar algo que precisa ser solto, controle, expectativa, medo, reconheça isso diante de Deus e de alguém de confiança. Não é fraqueza pedir apoio, é prudência espiritual. Antes de seguirmos para o momento de entrega que quero propor, quero reforçar uma coisa sobre o silêncio de Deus. Ele não é ausência, mas atenção. Em nossas vidas, o silêncio de Deus muitas vezes coincide com o nosso despojamento, como se Ele aguardasse que retirássemos as pedras do caminho para então abrir a estrada.
A fidelidade divina não se mede pelo barulho da intervenção, mas pela constância do cuidado no processo. Mesmo enquanto ele trabalha em silêncio, ele trabalha. Conforme avançamos, vamos explorar agora como essas transformações podem se manifestar em decisões práticas. Como você pode responder hoje ao processo de quebra para alinhar-se com a reconstrução que Deus oferece. Primeiro, escolha a oração em vez da pressa. Segundo, abrace limites saudáveis. Terceiro, busque companhia segura. Quarto, registre o que Deus te tem mostrado. Quinto, esteja disposto a mudanças de rotina que sustentem a nova direção. Pequenos gestos produzem grandes frutos quando feitos com fé e constância. Se você está acompanhando até aqui, respire fundo. Em poucos instantes, quero conduzir um tempo de reflexão e convite à entrega, um momento para colocar nas mãos de Deus as coisas que têm pesado sobre você. Mas antes, quero ouvir de forma breve o murmúrio interno que talvez você nem tenha percebido. Há alguma esperança que você já perdeu em pensamento? Segure essa esperança por um instante e observe como ela reage ao silêncio. Muitas vezes, ela só precisa de um olhar repentino de confiança para voltar a pulsar. Segure essa respiração, porque vamos juntos preparar o coração para um ato de entrega. Não é um ato dramático, é um movimento íntimo e deliberado. Reconhecer limitações, renunciar ao controle e confiar que as transformações, ainda que silenciosas, caminham para te colocar no lugar da grande conquista que Deus tem planejado para você. Agora, feche os olhos por um instante. Respire devagar, contando até 4 ao inspirar e até 4 ao expirar. Repita mais 2 vezes. Ouça o próprio corpo. Onde aninha a atenção? No peito, no estômago, na garganta? Coloque a mão ali e diga, em voz baixa ou apenas na mente: Senhor, isto eu não posso carregar sozinho. Não precisa ser eloquente. A simplicidade vale mais que a retórica. A rendição começa numa frase curta, repetida com sinceridade. Voltemos a Ana. Naquele dia em que se permitiu ser quebrada, ela não fez um ato dramático. Primeiro, ela escreveu. Colocou em uma folha as coisas que mais a consumiam: orgulho ferido, contas atrasadas, palavras não ditas ao marido, medo de fracassar de novo. Embaixo, ela rabiscou 3 pedidos: sabedoria para decidir, coragem para pedir ajuda, paz para aceitar o que não podia mudar. Depois dobrou o papel e o colocou num livro que havia à mesa, um gesto simples que dizia: isto ficou conhecido, não está mais trancado só em mim. A prática de Ana foi lenta e concreta. Quando falamos em escolher a oração em vez da pressa, não é uma sentença poética, é um hábito. Pela manhã, ela reservou 10 minutos para silenciar antes de ligar para ninguém. Deu-se permissão para não responder e-mails fora de horário. Aprendeu a dizer não sem culpa quando algo invadia o espaço doméstico que precisava de cuidado. Limites saudáveis parecem frívolos até que salvam casamentos, amizades e a sanidade do dia a dia. Procure companhia segura. Isso foi decisivo. Ana encontrou um pequeno grupo na igreja. Não um evento grande, mas 3 ou 4 pessoas que ouviam sem julgar. Havia uma mulher chamada Lúcia que, sem muitos conselhos, fazia perguntas que clareavam. O que você quer daqui a 6 meses? Pergunta que deslocava a atenção da crise imediata para futuro e direção. Ouvir essa pergunta foi um corte limpo. Forçou Ana a mirar não só o buraco, mas a ponte que ela poderia construir com ajuda. Registrar o que Deus mostrava também se tornou rotina. Ela começou um diário de gratidão, não para negar a dor, mas para lembrá-la de pontos de luz. Um café oferecido por um vizinho, uma criança que sorriu no terreiro, a sensação de dormência que, enfim, deixou espaço para sono. Essas pequenas sementes anotadas serviam de prova contra o esquecimento que a ansiedade arma. Você não vai sempre se sentir assim. E houve mudanças práticas na rotina. Ana trocou a corrida desenfreada por uma caminhada curta ao entardecer. Conversas reais substituíram os scrolls compulsivos. Horários foram marcados para conversas difíceis com o marido, em que cada um falava por vez e ninguém interrompia. Pequenos gestos assim reconfiguraram o terreno do casamento e acabaram por revelar expectativas mal colocadas que ambos tinham carregado por anos. Naturalmente, vieram recaídas. Uma ligação inesperada com notícias ruins reabria feridas antigas. Uma madrugada sem sono trazia pensamentos esmagadores.
Nesses momentos, Ana aprendeu a voltar para o gesto primeiro, escrever o que vinha, chamar alguém que tinha combinado ouvir quando necessário e, antes de tudo, repetir a frase de rendição. A quebra não foi um evento único, era um ciclo. Quebrar, aprender, reconstruir e então aprender de novo. Há uma dimensão espiritual que não se reduz a técnicas. Quando falamos que Deus refina, falamos de uma presença que, mesmo em silêncio, fornece lentes novas para ler a própria vida. Para Ana, houve um dia em que, ao limpar papéis antigos, encontrou uma carta de quando teve seu primeiro emprego. Uma carta cheia de sonhos puros, sem medo. Ler aquilo com olhos maduros fez-lhe perceber que muitas decisões que tomou depois foram para provar algo aos outros, não para viver a vocação que sempre moveu seu coração. Essa descoberta do porquê mudou o como. Se você está se perguntando como traduzir isso para a sua vida, proponho um exercício prático agora. Pegue um papel e divida-o em 3 colunas. Na primeira, escreva o que você sente que precisa deixar. Nomeie sem vergonha. Na segunda, escreva o que precisa proteger. Relacionamentos, saúde, tempo com Deus. Na terceira, escreva um primeiro passo concreto para cada item da coluna 1. Não precisa ser grandioso. Pode ser uma ligação, uma conversa marcada, uma tarefa delegada. A ação quebra o ciclo de impotência. Permita-me advertir também. Nem todos os fechos de portas implicam culpa sua. Há encerramentos que servem a um propósito mais amplo, que pedem tempo para que Deus reescreva o enredo. Não confunda a providência com punição. Às vezes, é salvação que aparece como perda. Ao olhar as coisas com essa lente, a reconstrução começa a ganhar formas, não porque você planejou, mas porque você permitiu que algo maior direcionasse suas escolhas. Voltando a Ana, um ponto de virada não foi um evento grandioso, mas um convite modesto. Um amigo a convidou para participar, como voluntária, de um projeto que ajudava mulheres a retomar estudos técnicos. Ela hesitou, não via onde se encaixaria, e mesmo assim, disse sim. Ali, com mãos ocupadas em ensinar outras, ela reencontrou talentos que havia enterrado. A formação que oferecia a outras acabou por abrir portas para trabalhos que exigiam aquilo que ela fazia com gosto, não por obrigação. Antes que você imagine que tudo ficou perfeito, digo, ainda havia incertezas. O casamento passou por sessões honestas de diálogo, finanças pediram reestruturação, ansiedades antigos retornavam, mas havia agora rostos ao redor, passos claros e um fio de esperança que mantinha o ritmo de seus dias. Ela aprendeu que reconstrução é obra de comunidade e de hábito, tão prática quanto espiritual. Se quiser, respire novamente. Introduza no seu corpo a imagem de soltar. Imagine mãos abrindo e deixando algo escorregar para fora. Libere culpa, expectativas alheias e tudo o que tem pesado de modo desproporcional. Entregue isso hoje com palavras simples. Se quiser, escreva uma frase. Senhor, eu entrego X. Guarde essa frase no bolso, anote no espelho, repita antes de dormir. Ana, naquela tarde cinzenta em que se permitiu quebrar, não imaginou que, meses depois, estaria sentada numa pequena sala com um grupo de mulheres compartilhando suas histórias. Não foi um salto instantâneo, mas uma série de escolhas sutis. Agora, ela abre a janela e vê uma carta sobre a mesa, um envelope que chegou na semana em que começou a caminhar outra vez. Ainda não leu, permanece ali, símbolo de futuros possíveis. Ela respira, levanta-se e não para porque tem pressa de resposta. Levanta-se porque agora aprendeu a caminhar com passos menos apressados. E você, que segurou algo por muito tempo, que nome daria ao envelope que está sobre sua mesa? O que precisa de atenção hoje para que, no futuro, você também encontre novas portas sendo abertas enquanto outras se fecham? Ana caminha até a mesa, estende a mão para a carta. A cena se fecha por um instante no silêncio, um silêncio que já não é apenas vazio, mas pleno de expectativa. Ela segura o selo entre os dedos, sente a textura do papel e prepara-se para abrir. Ana inclina a cabeça, respira fundo, desliza a unha sobre o selo e abre. Dentro, um papel simples, uma carta de uma instituição local agradecendo seu trabalho no projeto e propondo-lhe assumir a coordenação de um novo programa de formação técnica para mulheres. Não é apenas um emprego, é uma proposta que nasce do que ela já vinha fazendo por prazer: ensinar, organizar,
cuidar, e que agora pede forma e permanência. Ao ler, um riso contido lhe escapa, misturado a lágrimas que não chegam a sair. Ela pensa nos meses de hesitação, nas conversas honestas com o marido, nas noites de reestruturação financeira. Lembra também das mãos das mulheres que ajudou, dos receios que foram sendo dissipados em pequenos passos. A carta não apaga todas as incertezas, mas aponta um caminho onde sua vocação encontra utilidade concreta. Ela levanta, caminha até a cozinha e liga para ele. Falam por alguns minutos que parecem horas, em que nada é consertado de imediato, porém tudo é reconhecido. Medo, desejo, compromisso renovado. Combinam rever o orçamento, reservar tempo para a nova função e procurar apoio de amigos da comunidade. Decisões simples, postas em prática. Ana coloca a carta sobre a mesa, ao lado da lista que fizera semanas antes: o que deixar, o que proteger, o primeiro passo. Risca um item: aceitar o convite. Guarda a carta num lugar visível, não como prova de conquista, mas como lembrete de que vocação é obra que se constrói em companhia. Antes de sentar, escreve uma pequena frase num cartão, uma promessa suave para si mesma. Farei hoje o que posso, com amor e disciplina. Dobrou o papel e o pôs no bolso. Sai para a varanda, deixa o sol tocar o rosto e pela primeira vez em muito tempo, a espera pareceu ser um espaço fértil, não um vazio a temer. E você, ao fechar os olhos por um instante, qual seria a frase que você colocaria no bolso? Que primeiro passo, pequeno e concreto, você pode riscar da sua lista hoje? Respire. Comece. O resto é caminho que se faz andando.